quero convidar você a ler um texto diferente daquilo que costumo fazer. Eu vou ler um texto longo. 1 Reis 18, 16 a 45. Acompanhe a leitura, nós vamos ler na NVI. E está no telão para você acompanhar na mesma versão. Ou acompanhe na sua Bíblia com a versão que você possui. Diz o texto: então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Elias, ele estava meio fugido, porque Jezabel, mulher de Acabe, estava promovendo uma grande perseguição dos profetas. Obadias era um dos servos de Acabe. E Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Acabe estava procurando por Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Por que ele chama Elias de perturbador de Israel? Porque Elias, profeta do Deus vivo, era profeta no reino do norte, chamado Israel. Naquele tempo, Israel estava dividido em duas nações: a nação do norte, que permaneceu com o nome Israel, e a nação do sul, que foi chamada de nação de Judá. Elias, ele orou e clamou ao Senhor, e por mais de 2 anos não choveu sobre a terra. Então, Israel, a nação do norte, estava sofrendo tremendamente com a seca. Você pode imaginar o que é sofrer alguns meses com seca. Agora imagina sofrer mais de 2 anos. Agora, Elias está se encontrando com Acabe, que estava procurando por ele. Por isso Acabe chama Elias de perturbador de Israel. E Elias diz para ele: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram as Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Por que Elias está falando que eles comem à mesa de Jezabel? Porque Jezabel não era da nação de Israel. Jezabel era de outra nação, um povo idólatra. E Jezabel, quando casa com Acabe, ela traz consigo os seus deuses, os seus ídolos, e ela institui o culto a esses ídolos na nação de Israel. E tem lá 950 profetas, sendo 450 de Baal e 400 de Azerá. Verso 20: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão vacilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um deles, e cortem-no em pedaços, e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Que desafio! Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, respondei-nos! Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito.
mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Essa hora do sacrifício da tarde é às 3 horas da tarde. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Por que o altar do Senhor estava em ruínas? Porque o povo tinha se afastado do Senhor, seguindo a ideologia do governo do momento, Acabe, influenciado por aquela que trouxe toda essa influência maldita, Jezabel. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes, e derramaram-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Você pode imaginar o que é num tempo de seca, mais de 2 anos sem água, e o profeta de Deus diz assim: vão lá e peguem água, e tragam a água e joguem em cima do holocausto, sobre a lenha. Irmão, naquele tempo, se tinha um troço que valia mais do que ouro, era água em Israel. E Elias manda que encham 4 jarras grandes e joguem, derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Verso 34, façam-no novamente. Não satisfeito, ele diz: joguem mais água. E fizeram de novo. Não satisfeito, ele disse: façam-no pela 3ª vez. Ordenou ele, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes ainda Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez,
O servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Eu quero, de tantas mensagens que há, de tanto ensinamento de Deus nesse texto, eu quero focar com você em 5 atitudes de Elias para mudar a tua realidade, para mudar a minha realidade. 5 atitudes de Elias que, se eu e você praticarmos, a nossa realidade será diferente. Se você está necessitado de algo novo, de um renovo para a sua vida, talvez você esteja como estava Israel, vivendo sequidão. Há 5 atitudes de Elias, que, se aplicadas por você e por mim, mudarão a nossa realidade, poderão mudar a realidade do nosso país. A primeira delas é que Elias tirou Baal. Veja que quem colocou Baal não foi Elias. Quem tirou Baal, quem colocou Baal foi Jezabel através de Acabe, que era o rei. Mas quem vai tirar Baal não é Jezabel, nem é Acabe, é Elias. Elias, o profeta, vai confrontar a mentira. E é ele quem leva o povo a enxergar a mentira e não mais aceitá-la. O verso 40 diz: então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Enquanto existirem profetas de Baal, Baal existirá. Enquanto existir aqueles que professam as mentiras, a mentira persistirá. O espírito de mentira continuará agindo. Não pode haver profeta de Baal. Os profetas de Baal têm que morrer. Espera um pouquinho. Eu não estou incitando ninguém a matar ninguém. Isso é uma pregação. Não é a fala de um ativista, de um idealista, pregando alguma coisa relacionada à política. Nós hoje matamos os profetas quando nós somos revestidos de autoridade espiritual, quando nós somos revestidos de autoridade moral, quando nós somos revestidos da unção do Espírito Santo, a verdade em nossa boca, ela será notória a todas as pessoas. E os profetas de Baal serão calados, e Baal será retirado. É preciso retirar os ídolos da sua vida. Baal é um ídolo, mas é preciso não confundir ídolo com a imagem do ídolo. Elias não retirou a imagem do ídolo Baal, Elias retirou Baal, o ídolo. A imagem não é nada. A imagem está em papel, está em metal, está em barro ou outro elemento qualquer, moldado ou pintado na forma que representa o ídolo, mas não é o ídolo. O ídolo é aquilo que está por trás da sua imagem. Ídolo é aquilo ou alguém que, ou em quem você dedica amor, veneração, serviço, recursos, afeto, submissão em lugar de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há muitos ídolos presentes hoje na vida de muitos que se professam cristãos. Tem muita gente por aí que tem jogadores de futebol como ídolo.
Tem alguns por aí que têm o seu time de futebol como ídolo. E por esse time, pelo jogador, são capazes de fazer as mais absurdas coisas. São capazes de pegar dinheiro emprestado, arrumar um financiamento para pegar um avião e ir para outro país para participar daquela partida decisória do campeonato sul-americano. De vez em quando a gente vê reportagens em períodos assim, em que certos torcedores professam o seu amor incondicional pelo time, pelo clube, pelo qual não deixaram de fazer sacrifícios tremendos, financeiros, de saúde, de tempo. Certa feita eu ouvi a reportagem fazendo uma entrevista com os torcedores de um determinado time. Eu era torcedor daquele time, até aquele dia. Foi quando eu vi, meu Deus, eu sou pastor, eu tenho que ser exemplo. Eu nunca tive esse time como algo para eu idolatrar, nunca. Mas eu vejo um rapaz sendo entrevistado e ele diz: o meu pai estava no CTI. Ele entrou no CTI num dia. No outro dia eu embarquei para vir para cá, porque eu não podia deixar de estar aqui e apoiar o meu time do coração, pelo qual eu sou capaz de tudo. Deixou o pai para ir para outro país para torcer pelo seu time. Ele devia ter ido para uma igreja, ele deveria ter feito alguma coisa clamando a Deus pelo seu pai. Não, ele foi lá torcer pelo time, e o time perdeu. Outra fez uma viagem para aquele mesmo país, de 4 dias dentro de um ônibus. Meu irmão, você já viajou no ônibus da Evanil? Ainda tem Evanil, não tem? De Nova Iguaçu para Praça Mauá, ainda tem essa? Você tem? Peguei muito, meu trabalho era no centro do Rio, vivia pegando Evanil. Sabe o Evanil frescão? Frescão, classe A. Lembra? Ainda é assim? Gostoso, né, irmão? De Nova Iguaçu para Praça Mauá, sem, como é que chama? Sem tráfego, engarrafamento. Que beleza, não é não? 40 minutos de viagem, está lá. Você fecha o olho, quando tu acorda e chegou. Mas quando tem engarrafamento que leva 3 horas? Quem já levou 3 horas de Nova Iguaçu até a Praça Mauá por aí? Já levou? Que viagem gostosa, irmão. A gente descobre que aquele ônibus ar-condicionado, classe A, a cadeira, ela cabe a gente, é não? Porque o espaço é pequenininho. Aquela pessoa viajou 4 dias num ônibus desse. Não era leito, era um ônibus convencional, de turismo. 4 dias, sentada. E ela está ali numa parada do ônibus, no meio do caminho já, ou praticamente no meio do caminho, um pouquinho depois, uma coisa assim. E o repórter está ali entrevistando, e ela diz: pelo meu time? Para torcer pelo timão? Eu andaria mais 8. Entrevistou um outro, pegou dinheiro emprestado, fez um financiamento para poder fazer aquela viagem, para torcer pelo seu time. E todos os 3 voltaram frustrados, decepcionados, chateados e com compromisso financeiro elevado, porque o time nem ganhar ganhou, mas todos os jogadores ganharam. O salário de nenhum deles foi rebaixado, o salário de nenhum deles ficou sem cair no dia certo, mas os torcedores não.
porque são idólatras. A partir daquele dia eu disse, nunca mais eu vou sequer brincar com o time do outro, zoando, teu time, essas coisas, que eu fazia muito mais de forma jocosa, até mesmo para criar um clima, num ambiente de bate-papo. Por quê? Porque isso é idolatria. Há outros que têm artistas de música, de cinema, de TV, que assim como jogador de futebol, usa tudo o que ele usa. Se ele vai cortar a cabeça passando a máquina zero, deixando só um coquinho aqui, está valendo, porque estou igualzinho o meu artista, estou igualzinho o meu jogador de futebol, estou igualzinho. Se ele vai comprar a camisa do time, irmãos, isso é tão marcante esse negócio, e as pessoas não se sentem idolatrando, mas isso é idolatria. Há outros que idolatram o seu carro, pelo carro dele ele faz tudo. Eu já fui idólatra de carro, meu primeiro carro era o Laudinho, era um carro de segunda mão, e era Laudinho, porque quando eu comprei no painel, tinha um adesivo de um L grande, nunca soube o porquê daquilo. E aí, como não era C, era L, ficou o Laudinho, você entendeu? Se fosse C, seria o Claudinho. Mas todo sábado, 8 horas da manhã, eu estava lavando o Laudinho. Adivinha que hora que eu terminava? 2 horas da tarde. Eu estava terminando de lavar o Laudinho. Eu tinha o aspirador de pó para o Laudinho, meu primeiro carro. Eu tinha aquele negócio de dar brilho no pneu do Laudinho, que ficava aquilo brilhando. Para o Laudinho eu fazia tudo. E às vezes, em casa a gente estava comendo ovo, mas para o Laudinho não faltava. Tem muita gente que tem um carro, é o seu ídolo. Pet, está na moda. Está na moda ter pet como ídolo. Pelo pet se faz tudo. Roupinha, plano de saúde, spa, e agora tem até cemitério para pet. E o meu pet não. No meu pet não toca. É o seu ídolo. Deixa de sair, deixa de passear. E se na igreja não tem lugar para o pet, não tem lugar para mim. Há outros que têm o seu próprio filho como seu ídolo. É a razão da sua vida, realizando todas as vontades e caprichos daquele seu filho. Outros, o ídolo é o vício, é o cigarro. O cigarro satisfaz. No cigarro eu queimo toda a minha ansiedade. Ele é o supridor da minha carência afetiva. Eu me satisfaço no vício. Você tem vício? Você tem ídolo? Elias, ele tirou Baal. Ele tirou o ídolo da vida dele. Amados, enquanto existirem ídolos nas vidas daqueles que querem realidade diferente da sua vida, transformada para uma realidade diferente, não pode mudar, porque atrás de todo ídolo tem um demônio, tem um espírito das trevas, se valendo da ignorância dessa pessoa, para aprisioná-la naquela realidade que ela vive. É por isso que as coisas não andam, é por isso que as coisas não progridem, é por isso que as coisas não caminham para uma direção e um desfecho melhor. Tem muita gente aí que não consegue, por mais que se esforce. Às vezes, muitos são até, os caras são bons naquilo, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque é um ídolo. E Deus não vai abençoar alguém que diz, eu creio em Deus, mas tem um ídolo.
Aquele povo dizia crer em Deus, mas aquele povo já tinha se calado e aceito o ídolo que foi estabelecido por Jezabel e por Acabe. Segunda coisa que Elias fez, ele subiu mais alto. Diz o verso 42, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Depois que Elias orou, o fogo desceu do céu, queimou o altar, queimou a oferenda, lambeu a água e secou o rego. Depois que Elias tira Baal, Elias diz para Acabe, agora vai comer e beber. Mas Elias fez o quê? Elias foi para o alto do Carmelo. Amados, o Monte Carmelo, ele atinge 550 metros. Diz o texto que Elias foi para o cume, a parte mais alta do Monte Carmelo. Era preciso grande esforço para subir até o cume do Monte Carmelo. Mas Elias foi para lá. Enquanto Acabe foi comer e folgar, Elias foi realizar esforço. Irmãos queridos, amados, sem nos esforçarmos em nossa consagração, não teremos como alcançar a posição de estarmos em condições de obtermos o favor do Senhor. Elias sobe o Monte Carmelo, ele vai para a parte mais alta. Precisamos subir mais alto na consagração, jejuar mais, nos afastar daquelas coisas que tiram de nós a atenção que deveríamos dar ao estudo da palavra de Deus, orar mais, buscar mais a palavra de Deus, investir em ter tempo e dedicarmos isso, e não darmos ao Senhor aquele tempo do sono, no final do dia, quando já estamos para dormir. É preciso um esforço. Elias se esforça. Elias vai para mais alto. Elias vai para um lugar de onde ele pode avistar ao longe. Elias sobe mais alto, onde ele estará ali liberado de tudo aquilo que vai chamar a atenção dele, que vai desviar a atenção dele. Ele quer focar a atenção dele em Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não se destaca, se você não se esforça para buscar a atenção de Deus, se você não sobe mais alto, por que Deus vai te ouvir? Você quer falar com Deus com a televisão ligada? Você quer orar, ler a Bíblia, falar com Deus dentro do ônibus, tendo a sua atenção desviada para o que passa, para o balanço do ônibus, para a buzina? Elias subiu mais alto. Terceira coisa que Elias fez, Elias, quando chega lá em cima, verso 42, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Sabe o que significa isso? Elias se colocou numa posição de submissão e reconhecimento da sua inadequação perante o Senhor. Se nós não nos submetermos a Deus humildemente, se nós não reconhecermos a nossa inadequação perante o Senhor, não teremos como ver o agir de Deus. Disse o Senhor Jesus em João capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqueles que sabem disso, aqueles que têm convicção disso, aqueles que reconhecem isso, sobem mais alto, se esforçam e se colocam de forma apropriada diante do Senhor. Aquele que confia na sua capacidade, que acredita ter alcançado uma comunhão e intimidade com Deus tão intensa, que fará com que o Senhor o ouça e atenda a sua oração de pronto, está terrivelmente enganado e vai acabar frustrado. Uma das coisas que a gente mais ouviu de Deus aqui nessa casa é o Senhor dizendo: não se acostumem com a minha presença. Não se acostumem com a minha presença.
Não é porque ontem eu orei e o céu estremeceu, não é porque ontem eu orei e um milagre aconteceu, não é porque ontem eu orei e vi algo extraordinário acontecer, que vai acontecer hoje de novo, porque o Senhor me usa. Se nós não mantivermos acesa a chama da nossa humildade diante do Senhor, em reconhecimento que sem Ele nada podemos fazer, não teremos como ver a realidade ser transformada. Elias se dobrou até o chão, pôs o rosto entre os joelhos, atitude de humildade, de auto-humilhação perante o Senhor. E a palavra do Senhor diz: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quarta atitude de Elias: Elias orou e perseverou na oração. Vamos recapitular as 3 primeiras? Diga depois de mim, qual foi a primeira? Você lembra? Elias tirou Baal. Você pode repetir? Elias? Olha para quem está do teu lado, por favor, diga: tem que tirar Baal. Qual foi a segunda? Elias subiu mais alto. Olha para quem está do teu lado, diz: é preciso subir mais alto. É preciso se esforçar. Terceiro, Elias fez o quê? Elias se humilhou. Olha para quem está do teu lado, vê se tem cara de que é humilde. Não, faz isso não. Estou brincando. Como diz Beatriz, estou zoando. É preciso se humilhar. Quarta atitude de Elias: Elias orou e perseverou na oração. O que Elias fez? Elias orou e perseverou na oração. Verso 42 diz: 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Elias sobe o mais alto do Monte Carmelo, lá no cume, e ele chegando lá, ele se prostra e coloca seu rosto no chão entre os joelhos, e ele começa a clamar a Deus, dizendo: Senhor, pela tua palavra a chuva parou, agora eu clamo ao Senhor, pela tua palavra, traz de novo a água, Senhor, traz a chuva e descedenta esse povo, traz a chuva, Senhor, e transforma a realidade de Israel, traz a chuva, Senhor. Então ele se levanta, chama o seu moço e diz: você vai ficar lá, e se você vê alguma coisa acontecendo, vindo lá do mar, você me fala. 7 vezes aquele moço foi e voltou, até que por fim, ele voltou dizendo: olha, dessa vez agora eu vi uma nuvem do tamanho lá da mão de um homem, levantando lá do horizonte. Foi quando Elias então entendeu que a resposta do Senhor chegou. Elias orou e perseverou na oração. Elias botou o joelho no chão, o rosto no pó, entre o seu joelho, clamou ao Senhor, mas ele levantou, e aí? E o servo disse: até agora nada. Mas quantas vezes Elias orou, pedindo a Deus para o fogo descer do céu, e o fogo desceu? Quantas vezes? Uma única vez. Elias fez só uma oração, e Deus mandou o fogo do céu e consumiu tudo aquilo. Agora Elias vai lá, sobe no mais alto ponto do monte, se prostra e ora, e Deus não responde. E ora de novo, e Deus não responde. E de novo, e o Senhor não responde. 6 vezes, e o Senhor não responde, até que na 7ª vez, tem um sinalzinho acontecendo, tem alguma coisa acontecendo no horizonte, e Elias sabe, é a resposta do Senhor. Elias orou e perseverou na oração. Tem gente que ora uma vez, nada acontece, e depois fica ainda chamando a atenção de Deus e reclamando: Senhor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou integrado na igreja, eu sou virgem, eu sou santo, eu sou. E Deus
responde com nada, com silêncio. Amados, orar é conversar com Deus. Orar é transmitir a Deus as nossas limitações, as nossas inseguranças, as nossas fragilidades, as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas é também rogar ao Senhor que atenda aos nossos pedidos em benefício do nosso bem e daqueles que nós queremos bem e daqueles que nós nem conhecemos. Quando nós oramos, nós desenvolvemos uma sintonia com o Espírito Santo que faz com que o nosso relacionamento com Deus vá sendo estreitado. Orar é também interceder pelos outros, não somente por nós, como fez Elias. E Elias insistiu até que a resposta veio. Primeira coisa que Elias fez, qual foi? Tirou Baal. Qual foi a segunda? Você está aí? Qual foi a segunda coisa que Elias fez? Subiu mais alto. E a terceira? Se humilhou. A quarta? Não entendi. Orou e perseverou na oração. Você tem orado? Tem gente que nem orar tem orado. Imagina perseverar. Elias orou e perseverou em oração. Quinta coisa que Elias fez e que levou à transformação da realidade de Israel. Elias deu testemunho de fé. Verso 43, ele vira para o seu moço e diz: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes ainda Elias mandou: volte para ver. Há aqueles que acreditam que basta falar uma vez com Deus, porque Ele não é surdo, nem tem amnésia. Entretanto, o Senhor Jesus contou uma parábola da viúva que tinha uma causa e batia todos os dias na porta do juiz pedindo que julgasse sua causa e lhe fizesse justiça. E isso tem a ver com a perseverança de Elias. Mas agora, veja que as atitudes de Elias estavam sendo testemunhadas pelo seu servo. A palavra hebraica para servo, que nós lemos aqui, é a mesma para menino, moço, jovem. Por isso, algumas versões, como a versão revista e atualizada, a versão revista e corrigida, trazem na tradução moço. Elias falou para o seu moço. E nas versões como a corrigida fiel e a NVI, trazem servo. Elias falou ao seu servo. Era costume o profeta ter consigo um noviço, um jovem discípulo, que andasse com ele, que o servia. Para mudar a nossa realidade, amados, é preciso fazermos como Elias. É preciso preparar a nova geração com o testemunho de vidas consagradas ao Senhor, que vivem e realizam submissos aos princípios e valores estabelecidos por Deus através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Aquele moço estava vendo tudo o que Elias falava, ouvindo tudo o que Elias falava, vendo tudo o que Elias fazia. Aquele moço estava testemunhando o que Deus estava fazendo na vida de Elias e através da vida de Elias. E da mesma maneira, é como nós precisamos fazer. Nós precisamos ser testemunhas, ou testemunho, termos testemunho, para que aqueles que testemunharão as nossas atitudes sejam transformados, sejam empoderados pela fé, sejam capacitados na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, vivam pelos princípios e valores de Deus que estão na Bíblia Sagrada, que vem a nós vivendo. Elias retirou os ídolos. Elias subiu mais alto. Elias se humilhou.
Elias orou e perseverou na oração. Elias deu testemunho de fé. E eu quero te perguntar, papai e mamãe, você que é crente, seus filhos estão vendo isso em você? Ou você tem um ídolo dentro de casa? A televisão como um ídolo, a novela como um ídolo, o artista como um ídolo, seu carro como um ídolo. Seus filhos estão olhando para você, estão testemunhando do agir sobrenatural de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, trazendo provisão e prosperidade através de você, porque você, assim como Elias, é temente ao Senhor, tem uma vida de oração, de dedicação, de estudo da palavra, e a palavra de Deus está sendo vivida por você e aplicada por você, de modo que os da sua casa estão testemunhando, que os teus vizinhos estão testemunhando, que os teus colegas de trabalho estão testemunhando. Nós queremos dias melhores, nós queremos um Belfor Roxo melhor, nós queremos o estado do Rio de Janeiro melhor, nós queremos um Brasil melhor, mas com os ídolos, estamos falando dos outros, mas estamos olhando para nós. E a começar dos nossos filhos, tem transformação acontecendo? Porque o amanhã é consequência do que estamos construindo hoje. Eu queria que você pensasse sobre isso. Porque estamos vivendo dias muito maus. Em nossa nação, em nosso estado, em nosso município, dias muito maus. Ainda hoje estava atendendo uma pessoa que me disse: pastor, eu estive adoentado, passei muito mal, me levaram para o Hospital Municipal de Belfor Roxo, eu fiquei lá 4 horas, a minha pressão chegou a 9/4, eu quase morri. E nas horas que eu fiquei lá, pastor, ninguém fez nada por mim. Não tinha recurso. E eu tive que ser levado para outro lugar. Nós queremos dias melhores. A gente está olhando ao redor e vendo violência, corrupção, maldade, desmando, crime, corrupção. E nós queremos que tudo seja melhor. Mas nós estamos fazendo o quê? Para provocar o agir de Deus, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Nós vemos o padrão de vida caindo, o preço das coisas subindo, a carestia chegando, nós vemos a liberdade sendo solapada, perdida. E nós estamos fazendo o que para mudar isso? Tirando falar disso, nós estamos fazendo o que para mudar em nossas vidas? Elias tirou Baal. Meu irmão, tem Baal na tua casa? Tem Baal na tua vida? Falar de Baal te incomoda? Dizer que o teu time do coração, que você não deixa de bater uma foto com aquela camisa e colocar nos teus stories. Camisa essa que custou uma grana, porque tem que ser a oficial, é a da loja, que é uma grana. Você bateu foto, quantas vezes você saiu em foto de selfie lá no Maracanã, no Engenhão, onde quer que seja. Mas quantas você fez selfie da sua igreja, num culto, dizendo: o culto vai começar, para testemunhar que você é um cristão e que você está no lugar de adoração do único, eterno e verdadeiro Deus. Você bate selfie no espelho do banheiro da academia, com a perninha lá assim, ó,
ainda escreve cheque. Mas quem é que sabe que você vai à igreja de Jesus porque você é um crente? Tem Baal na tua vida? Te incomoda falar sobre isso? Quem é esse Baal? É você mesmo? Esse Baal é aquela figura musculosa, de coxa definida, naquele espelho com a foto, que vai para os stories, que vai para o status, que vai para as mídias sociais. Enquanto tiver ídolo, enquanto tiver Baal, por que Deus vai fazer alguma coisa? Se o Senhor mesmo disse, a minha glória eu não dou a outro. Elias tirou Baal. Retira os ídolos que existam. Elias subiu mais alto. Ei, quando foi que você saiu, acordou de manhã cedo, para estar 5 horas da manhã aqui, e sair para distribuir um café com Cristo para as pessoas que passam a noite em filas, nas repartições públicas, em hospitais, em clínicas, em agências bancárias do centro aqui de Belfor Roxo, para levar um café da manhã para aquelas pessoas, muitas delas que vêm só com o dinheiro da passagem de vinda e de volta, e ficam talvez até meio-dia ou mais, sem ter nada no estômago. E você tem a oportunidade que essa igreja dá de você servir, não sai nenhum centavo do teu bolso para aquilo. É a igreja que está arcando com aquilo, com o pão, com a margarina, com o queijo, com o que seja, o café, o leite que é distribuído, e você só tem que levar a sua presença, a sua oração, para orar com aquelas pessoas. Você tem subido mais alto na sua devoção ao Senhor? Você tem subido mais alto para você ter um tempo de qualidade com Deus? Você tem subido mais alto para estar com o Senhor, para servir ao Senhor? Elias subiu mais alto. Elias se humilhou. Elias se colocou na posição correta, adequada para orar. Não, você não tem que fazer igual a Elias, colocar a boca no pó, a cabeça a testa no chão, dobrar o joelho, colocar. Muita gente diz, a melhor posição que existe para orar é de joelho. Talvez você não possa, mas você pode quebrantar-se, humilhando-se a si mesmo. E a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Quem é você quando você ora? Tua atenção está focada na oração ou nos problemas? Elias se humilhou. Elias se quebrantou para falar com Deus. Elias reconhecia sua inadequação. Ele não chegava de qualquer jeito. Quando você vem para cultuar a Deus, você entra por essas portas de que maneira? De qualquer jeito. Eu quero te perguntar, hoje você diz, é dia do Senhor. Hoje pela manhã você estava aqui no culto? E você não veio pela razão certa? Você estava de plantão no teu trabalho, por isso você não pôde vir. Você estava enfermo, por isso você não pôde vir. Ou você fica no conforto, não, está na transmissão, vou assistir hoje pela transmissão. Perdi a hora ontem, porque ontem eu fiquei no churrasco, na festa, até mais tarde. E você espera que Deus ouça e atenda? Elias orou e perseverou na oração. Se Deus não responde na primeira, na segunda, na terceira, você para de orar. A palavra do Senhor diz, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem, de todo o coração de vocês. Elias deu testemunho de fé. Meu amado, minha amada, eu quero orar por você que está com a tua terra seca, como estava Israel, precisando da chuva de Deus na sua vida.
Entenda que eu não vou orar para que Deus faça acontecer um milagre na sua vida, porque não é para você confiar na minha fé e consagração ao Senhor. Porque se você tem ídolos, enquanto não forem retirados, Deus não fará nada, porque Ele disse: a minha glória eu não vou dar outro. É você quem tem que fazer a sua parte, como fez Elias. Talvez você tenha um pensamento insuflado pelo diabo de que você é pecador. Como poderia então ver a tua situação sendo mudada, ainda que você faça essas coisas? Mas a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não foi mais do que 2, foram 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, e ele agora vem e ora de novo, e Deus traz a chuva, que transforma a realidade daquela terra. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, o que você precisa é tomar posição, reconhecer-se pecador, arrepender-se dos seus pecados, confessar e pedir perdão para Deus, retirar da sua vida os ídolos, subir mais alto, orar e perseverar na oração e testemunhar da sua fé. E Deus abençoará a sua vida. E Deus transformará a tua realidade. E Deus usará você para transformar a realidade da empresa que você trabalha, do setor que você trabalha, da tua família, da tua casa, do teu convívio, da tua vizinhança. E se nós, como igreja, estivermos vivendo isso, como diz 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, arrependido dos seus pecados, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra.